Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama que esta que ouço, vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o próximo, Deus será o árbitro, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e favor do Senhor, e no favor do Senhor e dos homens. Chegamos, meus irmãos, a esse trecho da palavra de Deus, 1 Samuel, que destaca no capítulo 1 esse contexto de uma família com certos elementos de desordem, um homem que tinha duas mulheres, mas também marca um ponto que a gente viu em alguns momentos no livro de Juízes, em que no meio do caos, no meio da desordem, Deus fazia algumas inversões, Deus levantava um homem para ser instrumento de tirar o povo daquele costume de hábitos pecaminosos. E aqui a gente vê, ainda que no meio da desordem não se pode autenticar ou concordar com isso que está acontecendo, um casamento com duas mulheres. Mas em meio a esse caos havia nesse homem a preocupação de ano após ano ir para sacrificar o Senhor e adorar o Senhor. E no meio daquela família conturbada, uma das mulheres zombava da outra mulher. Penina zombava de Ana porque ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. Mas havia um coração, o coração de Ana, que ela era temente ao Senhor e ela adorava o Senhor. A gente percebeu como ao longo da análise do capítulo a gente não pode ter a concepção de que a oração e a adoração de Ana era voltada apenas para ela ter um filho, porque ela, depois que ela tem um filho, o voto dela é consagrar essa criança ao Senhor, e ela faz aquilo que é atípico. Ela dá o seu filho, aquela criança que apontava para o Messias, ele vai crescer, ela vai ser entregue depois de amamentar. Quando desmamado, ele vai ser entregue para crescer num ambiente sacerdotal, na casa de Eli. E ali nós passamos no capítulo 2 pelo cântico de Ana, um cântico que fala sobre redenção, sobre como aqueles que são do mérito, eles tentam conquistar pela força. E aqui a alusão é exatamente a Penina, que tentava falar sobre aquilo que ela merecia, aquilo que ela queria, aquilo que ela conquistava. Do outro lado estava a Ana, aquela que não merecia nada, mas que foi agraciada pelo Senhor. E todo o cântico fala sobre redenção, mas especialmente o verso 10 fala sobre o rei. Ela suplica que o Senhor dê força ao seu rei, em um contexto que Israel não tinha rei. Exalta o poder do seu ungido, uma oração voltada para a fé no Redentor. E aí nós começamos a caminhar e ver aqui o capítulo, ele vai exemplificando aquilo que foi a oração de Ana, né? Que também um cântico, a oração que fala sobre esses dois tipos de pessoas, aqueles que confiam no mérito e aqueles que são alcançados pela graça, que confiam na graça. De modo imediato exemplifica na vida dos filhos de Eli, e essa é a coisa mais interessante do texto, porque aqueles filhos do sacerdote, daquela figura que estava ali para representar o povo, para mediar o povo, para ensinar ao povo, os filhos dele, que eram também sacerdotes, eram aqueles que levavam o povo a pecar. Eles eram aqueles marcados pela brutalidade, eles tomavam a força, a mesma característica de Penina encontrada agora nesses homens, nos filhos de Eli, Ofni e Finéias, porque eles faziam aquilo que era
contrário à lei do Senhor, quando o ofertante trazia carne e deveria queimar a gordura, antes de queimasse a gordura, ele arrancava a carne. Ele pedia a carne, e se não desse, ele dizia: eu vou tomar a força. Na antiga aliança não se podia comer carne com sangue, nem carne com gordura, porque isso o melhor deveria ser entregue ao Senhor. O sangue representava a redenção e a gordura o homem não poderia comer, porque era o melhor, e nós não vivíamos, o povo de Deus vivia na estrutura onde ele não poderia usufruir de algumas coisas. Perceba como o pecado deles afetava a própria estrutura da adoração na antiga aliança, né? Quando o ofertante chegava para adorar, queimar a carne, eles, por causa da arrogância deles, por causa do interesse deles, eles pegavam aquela carne que era do Senhor e eles tomavam para si. O verso 17 já destaca isso, quando diz: era muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles tinham uma arrogância, e como eles deveriam ser pessoas fortes, eles pela força, eles tomavam a carne, mas o destaque é que eles desprezavam o culto. E logo de modo imediato, o verso 18 vai falar sobre o crescimento de Samuel. Então, a narrativa ela quer me pontuar esses dois aspectos aqui, aqueles que são da oração de Ana como Penina. Os filhos de Eli são como Penina, são pessoas que confiam no mérito. E esses que confiam no mérito, eles não temem o Senhor, eles são arrogantes, eles usam da força, eles desprezam o culto. Penina, ela ia para a adoração com o marido, e na adoração, ao invés de ela temer, ela zombava da outra mulher, nesse movimento de ir para a adoração, porque a outra não tinha comida, não tinha filho, ainda que tinha porção dobrada de comida. Talvez isso irritava mais a Penina, né, naquele contexto em que o marido dava porção dobrada de comida. A narrativa ela vai como que nos mostrando esse que são parecidos com Penina, os filhos de Eli, e esse que é alcançado pela graça, uma criança que vai crescendo naquele ambiente e que vai sendo alcançado pelo favor do Senhor, e a graça agora é derramada mais sobre essa mulher, porque no verso 21 diz que ela tem mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. E aí nós chegamos num texto que vai ter o diálogo do pai, o sacerdote Eli, que vai repreender os seus filhos. E depois tem um outro bloco de texto onde um profeta é levantado pelo Senhor para falar com Eli. E a partir daquilo que é dito pelo Senhor diretamente para Eli, especialmente o verso 29, quando ele vai dizer que ele vai, ainda que Eli repreendeu os seus filhos, o Senhor vai dizer que existe uma responsabilidade sobre a pessoa de Eli. Quando e penso que esse é o ponto, a gente precisa ver esse texto agora sobre a perspectiva daquilo que o Senhor disse no verso 29. O texto ele está falando sobre esses 2 tipos de pessoas, 2 tipos de filhos, e com um enfoque especial sobre como os pais, como o pai trata os seus filhos e para onde esses filhos podem chegar, dependendo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós não fazemos. O pai ele tem uma responsabilidade, os pais têm uma responsabilidade sobre os filhos. Mas isso não quer dizer que até certo ponto os filhos eles são responsáveis pelas suas próprias atitudes. O pai tem uma responsabilidade de ensinar, disciplinar, conduzir o filho no caminho do Senhor. Mas não significa que o pai vai ser responsável por todos os pecados ou qualquer ato que o filho fizer. E uma das responsabilidades que o pai tem é exortar o seu filho quando ele está se apartando do caminho do Senhor. Mas se o pai ele faz tudo aquilo que ele tem que fazer, toda a sua responsabilidade, e ainda assim o filho teima, e ele vai seguindo por um caminho, ele vai chegando à idade adulta, ele quer seguir por um caminho contrário, a responsabilidade disso não é do pai.
E aqui a gente vê uma cena de repreensão. O sacerdote, ele chega diante dos seus filhos e ele repreende. Mas eu preciso enxergar essa cena do verso 22 ao 26 à luz do que foi dito no verso 29. E à luz do que foi dito no verso 29, a gente precisa enxergar essa cena com o ponto de que essa exortação, ela não foi vista como o Senhor, como algo suficiente por parte de Eli. Ele deveria ter feito algo mais. Ele foi durante um bom tempo passivo perante o erro dos seus filhos. E aí, meus irmãos, uma responsabilidade que os pais têm é exortar, é orientar, é consolar, mas os pais precisam ter a responsabilidade também de frear os filhos, de ir um passo além quando os filhos eles não estão ouvindo a voz dos pais e aplicar a disciplina aos filhos. E impedir de que os filhos continuem nos seus atos, porque eles podem cometer, de fato, coisas mais e mais abomináveis. Eles têm todo o potencial, assim como nós, de cometermos coisas das mais abomináveis. E é isso que nós precisamos entender do que nós precisamos fazer com os nossos filhos. O verso 22 ao 26 destaca, dentro desse contraste, porque se você observar o verso 26, ele vai voltar a falar sobre Samuel. Mas, em primeiro lugar, o verso 22 diz: ele já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Ele fala duas coisas, né? Ele ouvia o que os filhos faziam, havia um pecado que era público, era aberto, não era encoberto. O ofertante chegava para entregar a sua carne e ele ficava ali, e ele chegava diante daquela ato da adoração público e ele com o garfo, ele ia lá para tomar a força. Não era nada escondido, era algo aberto. Ele era um sacerdote que agora, em alguns sacrifícios, uma parte da carne era para o sacerdote, mas em hipótese alguma ele poderia comer a carne com gordura. Mas ele tomava a força, ele fazia isso, e isso espalhou-se para o Israel, porque era um pecado público, era aberto. Mas também havia algo escondido. Ele se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. As mulheres que estavam ali tinham um ministério, né? Mulheres trabalhando, ajudando. E eles, tão distantes, eles eram do Senhor, que também havia pecados envolvendo imoralidade. Ele ouvia sobre a desordem no culto, ele ouvia sobre como eles se deitavam com outras mulheres. Perceba que isso na estrutura redentiva da estrutura de Levítico, você tem um sacerdote que representa Cristo. E o animal também representa Cristo. E o meu perdão, eu como adorador, o meu perdão é derramado sobre a minha vida quando a carne é queimada devidamente perante o Senhor. Se o meu sacrifício ele não é entregue devidamente, a gordura não é queimada, eu não recebo o perdão da parte do Senhor, a minha adoração não é aceita pelo Senhor. Aquele que estava ali para ajudar na mediação da adoração, ele estava atrapalhando e ele estava fazendo todo o povo não ter uma adoração correta. Ele estava conduzindo o povo para a distante da adoração correta diante do Senhor. Eles estavam prejudicando a adoração, eles estavam afastando as pessoas da comunhão com Deus, eles estavam prejudicando a igreja do Senhor, filhos do sacerdote. À luz do que foi dito no versículo 29, esses homens, eles de fato eles chegam nessa idade, mas houve um contexto, houve uma infância, houve um crescimento onde eles chegam a tal ponto, e ainda nessa idade adulta, Eli era o sumo sacerdote e ele tinha responsabilidade de tomar alguma atitude perante os seus filhos. O mínimo que ele deveria ter feito era afastá-los eles daquele ofício, né, como sacerdote, daquele ato que ele estava fazendo para prejudicar o culto, prejudicar a adoração.
Eles cresceram, eles não foram freados, e o que eles se tornaram? Eles se tornaram pessoas que prejudicavam a igreja. A argumentação de pessoas que elas decidem não disciplinar os seus filhos é sempre pensar em um ato de amor, um ato como se frear a dizer não para a criança, ou frear o ato da criança é porque a gente é algo amoroso, você tem misericórdia e você preserva. Mas será mesmo que essa criança está sendo preservada se ela cresce em hábitos contrários à vontade do Senhor? O que ela vai se tornar quando ela for adulta? O filho do sacerdote estava prejudicando a adoração e dormindo com mulheres que serviam na porta da tenda do encontro. Acho que é interessante a gente mencionar esse aspecto aqui, que é tratado no verso 22, um parênteses, sobre... existem hoje algumas denominações que elas defendem a ordenação feminina não de pastoras, né? Tem gente que defende pastoras, mas algumas igrejas mais tradicionais não estão abertas contra alguns. Nesse sentido, eles defendem pelo menos a ordenação de mulheres para a diaconia. E eles se baseiam, né, um texto lá de Romanos 16, que diz que Febe ela servia na igreja. Quando você vai olhar a palavra grega lá, a palavra é diaconisa. Essa palavra ela não tem origem no meio religioso. Essa palavra no grego, diaconia, significa serviço. Então quando você contrata um jardineiro para fazer a arrumação do seu jardim, ou alguém para limpar o seu quintal, ou qualquer... Essa pessoa no mundo grego, ele era chamado de diácono. Ele é um servo. Então quando Paulo usa essa palavra para... Febe, para dizer que ela era uma diaconisa, ele não está usando uma palavra no sentido de que ela foi uma mulher ordenada. Mas é a palavra comum no mundo grego. Se você pega uma literatura grega que não trata do ambiente religioso, você vai ver as pessoas usando esse termo para pessoas que são servos, que cuidam da limpeza, eles são servos, mas não são ordenados. É a palavra de uso comum para serviço. Mas havia, de fato, na igreja, homens que eram ordenados para um ofício, o ofício de diáconos, né? O ofício daquele que cuidaria dessa parte do serviço. Na igreja do Senhor, as mulheres sempre tiveram espaço para servir. Elas serviram, mulheres serviram Febe, elas nunca foram ordenadas no Novo Testamento. E as mulheres também serviam no Antigo Testamento, e esse texto é um dos textos que destacam isso. Não havia mulheres ordenadas a sacerdotisas ou mulheres com algum ofício na estrutura da Antiga Aliança, mas havia ministérios, havia pessoas que trabalhavam ali ajudando o bem-estar da igreja, mas elas não eram ordenadas. Essas mulheres estavam servindo e os filhos de Eli se deitavam exatamente com uma dessas mulheres que trabalhavam, né, para o bem do culto. Então, ao pegar uma referência no Novo Testamento para querer fundamentar a estrutura de diaconisa como se fosse algo do Novo Testamento, ainda que essas mesmas pessoas entendem que no Antigo Testamento não existia ofício de mulheres, elas ignoram exatamente isso, que as mulheres elas sempre serviram na igreja, não sendo ordenadas, porque Deus estabelece o conceito da criação. O homem foi estabelecido como o cabeça do lar e o cabeça da igreja. Essa referência lança mais luz sobre esse conceito. Mas voltando, meus irmãos, ao verso 23, ao foco do texto, que é esse problema que eles faziam, ainda Eli falando com seus filhos, e disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Porque de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Eles estão... não é bom o que vocês fazem. Ele confronta os filhos estão pecando, e ele diz que isso que os filhos estão fazendo é errado. Você pode dizer que ele fez o que deveria ser feito, a confrontar os filhos, falar sobre pecado. Alguns acham que a responsabilidade do pai para com seus filhos é apenas ensinar.
Mas quando chega no verso 29, o Senhor vai dizer: você se importou mais com seus filhos do que comigo. Ainda que ele pregou a verdade, ainda que ele confrontou seus filhos com o pecado, ainda que ele disse que os filhos estavam fazendo algo que era contrário, e ainda mais ele diz, é exatamente esse o ponto da problemática, da gravidade. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Havia um problema, que era um problema deles com o Senhor. Os filhos de Eli estavam se desviando e pecando. Esse era um problema. Mas um problema mais grave, por isso que eu falei que esse texto vai lançar luz um pouco sobre aquilo que a gente falou da confissão, né? Nem todos os pecados são igualmente odiosos. Existe distinção. E o verso 17 já falou sobre isso, era muito grave o pecado que eles cometiam. Porque eles estavam prejudicando o culto, eles estavam prejudicando a adoração, como eles estavam afetando a oferta, eles estavam levando todo o povo do Senhor a transgredir. Eles atrapalhavam a oferta que eles eram responsáveis por mediar. Eles estavam levando todo o povo do Senhor a transgredir, porque todo o povo certamente estava difamando eles, falando, né? A fama deles estava correndo, porque eles cometiam um pecado e o povo estava chateado com isso, o povo estava falando. Isso chegou aos ouvidos do Pai, porque todo o povo falava como os sacerdotes faziam um culto equivocado e como eles faziam pecado perante o Senhor, e eles que eram mediadores, eles estavam levando o povo a cometer uma adoração que era não agradável ao Senhor. A gravidade do pecado, no verso 25 diz: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ou seja, Eli, ele fala o que é correto, ele fala que o que eles estão fazendo não é um simples pecado, há uma gravidade. Mas no verso 29, Deus vai dizer que ele amava mais os filhos do que o Senhor, porque o fato de ele exortar não foi suficiente, o fato de ele pregar a verdade, o fato de ele falar sobre existem pecados mais graves, de ele fazer toda a exegese, toda a análise correta daquilo que era a verdade de Deus e o pecado que eles cometeram. Deus continua dizendo que ele amava mais os filhos do que amava o Senhor. Os nossos filhos, eles não podem se tornar objetos de idolatria. Nós criamos nossos filhos para o Senhor. Nós os ensinamos, nós os conduzimos para que eles sejam adoradores, para que eles façam bem à igreja, para que eles se casem e sejam bons maridos, sejam boas esposas, para que eles cresçam e sejam instrumentos de bênção no meio da igreja, não para que eles entrem na igreja e atrapalhem a adoração, para que eles prejudiquem a vida de outras pessoas, mas para que eles sejam bênção na vida das outras pessoas. E como nós vamos fazer isso? A pregação tem um elemento importante, mas a pregação não substitui a disciplina. A pregação não substitui o fato de que em dados momentos nós iremos ter a necessidade de frear alguns atos dos nossos filhos, porque eles podem avançar, eles podem crescer em hábitos pecaminosos e eles podem cometer atos odiosos, e nem todos os atos são odiosos igualmente. Eles podem cometer atos graves de prejudicar, e é interessante como o pecado ele vai como que deixando a mente do ser humano cauterizada, ele vai fazendo, e ele não vai percebendo a gravidade daquilo ali, e a criança que não é freada, ela vai crescendo sem disciplina, e ela vai progredindo, ela vai ser um adolescente rebelde, ele vai ser um adulto cada vez mais distante do Senhor, ele pode viver num ambiente religioso, no ambiente da igreja, mas o texto diz, nós examinamos isso, né? Versículo 12, o texto original diz: eles não conheciam o Senhor. Os dois filhos de Eli, eles não conheciam o Senhor. Eles estavam no meio da igreja visível, mas eles não conheciam a redenção. Eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam aqueles a quem ele devia temer. A nossa educação para com os nossos filhos deve sempre fazer eles
respeitar os pais, nós ensinarmos, aplicarmos disciplina, orientarmos, mas nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos o foco. O foco não é eles nos respeitarem. O foco é eles chegarem a um ponto de eles respeitarem o Senhor e eles nos respeitarem porque respeitam o Senhor. Porque existem muitas pessoas que respeitam os pais, mas não temem a Deus. Existem muitas pessoas que obedecem os pais, eles olham para aquilo que os pais estabelecem, mas o coração deles não conhece o Senhor, e de fato esse é o foco do nosso tratamento com os nossos filhos, é fazer eles terem um relacionamento íntimo com o Senhor, eles temerem o Senhor, mesmo quando eles não estiverem conosco, quando eles chegarem à vida adulta, eles terem um relacionamento particular com o Senhor, para que eles possam se aproximar de Deus e não avançar na progressão do pecado. No verso 25, a parte B diz: mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Nós não podemos separar das Escrituras um texto como se ele tivesse apenas um foco da soberania de Deus em detrimento da responsabilidade humana. Todo o texto está tratando sobre a responsabilidade deles, o pecado deles, como eles escolheram, eles tomaram a iniciativa. Mas certamente, meus irmãos, um dos atos soberanos de Deus, um dos juízos do Senhor é fazer com que o coração, a punição do Senhor seja endurecer o coração daquele que provoca a ira de Deus, para que nem a chamada ao arrependimento seja ouvida por aquele que é. O texto mostra como num momento muito tardio ali, ele vai ver um cenário que agora ele está na velhice, aqueles homens, o sacerdote, ele trabalhava no seu ofício, o Pentateuco diz isso, quando ele entrava quando tinha 30 anos e saía quando tinha 50 anos. Não se tratava mais de crianças, eles eram homens adultos. E agora Eli está tentando reverter um cenário, e é de fato o que muitas vezes os pais que desprezam a disciplina na infância, eles querem reverter um cenário quando aquela criança já é um adulto de 25 anos, 30 anos, 20 anos. Eles querem imaginar que vai ter uma correção, uma mudança, e todo o tempo a criança ela foi crescida, recebendo tudo que ela queria. Ninguém poderia repreender a criança, ninguém poderia disciplinar a criança. Ela recebeu uma educação que é contrária à vontade do Senhor, e agora na idade, na velhice, o pai agora contempla o quanto essa criança, esse adulto agora, ele faz mal a si mesmo, ele faz mal às outras pessoas, e ele tenta reverter. Mas o juízo do Senhor já foi derramado, o coração já está petrificado, o coração está duro, e o texto diz: porque o Senhor os queria matar. Me lembra muito a história em Gênesis capítulo 38, quando Judá, ele saiu da família da aliança, ele foi morar com um amigo pagão, e ele se casou com uma mulher pagã, e os filhos cresceram naquele ambiente, e eles absorveram as práticas dos pagãos, e tamanho era o pecado deles, era tão odioso que a Bíblia diz que o Senhor matou o primeiro filho, o Senhor matou o segundo filho, porque eles faziam aquilo que era odioso perante o Senhor, eles provocavam a ira do Senhor, e o Senhor os queria matar, porque a dureza estava no coração daqueles filhos. O pai tenta agora pregar a palavra, que é um instrumento para vir ao arrependimento, mas o momento já é tardio. Passou-se aquele tempo da infância, passou-se aquele período, e agora o pai fala com dois homens e eles não mais querem ouvir, né? Eles não mais querem agora ouvir, e há além do pecado deles, há um juízo do Senhor. O Senhor
endureceu o coração deles, né? Porque o Senhor não quer dar o arrependimento. O arrependimento é uma graça do Senhor. O arrependimento tanto é responsabilidade do homem, como ele é dado soberanamente pelo Senhor para que as vidas se voltem ao Senhor. O verso 26, o contraste a isso. E o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. Imagine, meus irmãos, esse menino, ele cresceu nesse ambiente. Nesse mesmo ambiente. Talvez ele ouvia as informações que os sacerdotes faziam. Por isso o texto ele vai como que pontuando, né, esse extraordinário. No meio desse caos, Deus vai levantando Samuel e ele vai crescendo em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Aí nós temos um texto a partir do verso 27 que fala a profecia contra a casa de Eli. Ele acabou de exortar os seus filhos. Você pode dizer que ele fez aquilo que estava nas suas mãos, mas não é essa a perspectiva que o texto nos mostra. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Meus irmãos, a profecia, primeiro tópico que a profecia traz é que está por trás desse pecado é a ingratidão. O Senhor conduz eles a olhar para o passado, sobre o cenário que eles estavam, como eles viviam no Egito, quando eles eram escravos, e como o Senhor tirou eles da escravidão, mas o que o Senhor fez com eles, o Senhor separou a sua família para serem sacerdotes, para ter a honra de queimar incenso, para oferecer sacrifício, para representar o Senhor Jesus Cristo, pegar as ofertas queimadas e participar da adoração como instrumentos para a bênção do povo. É inexplicável como alguém se aparta do Senhor de tal modo e agora com o coração tomado de ingratidão. E a gravidade do pecado é novamente trazida à tona, porque no verso 29 diz: porque tratam com desprezo os meus sacrifícios. Eles estavam tão distantes do Senhor que a questão era que eles estavam lidando como se fossem deles. Aquilo que era do Senhor, a gordura que era queimada para o Senhor, eles estavam tratando como dele. E o Senhor diz: porque eles fazem isso com os meus sacrifícios, com as minhas ofertas, que ordenei que se fizessem na minha morada. Havia ingratidão. A ingratidão, meus irmãos, ela nos faz não ter os nossos olhos para o passado. A gente olha muito e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente chega no final do ano, quando geralmente na nossa sociedade a gente tem planos, né? A gente faz planos, a gente almeja. E a gente precisa tomar muito cuidado quando o nosso coração, os nossos olhos só estão no futuro. Você chega no final do ano e você só pensa naquilo que vai vir, naquilo que você quer, nas suas metas, nos seus sonhos, nos seus anseios. Quando não há espaço para as nossas vidas, nós pensarmos um pouco para trás e olharmos o que o Senhor nos fez, nós trazermos diante do Senhor gratidão, nós trazermos diante do Senhor as bênçãos que o Senhor nos deu. Quando nós só conseguimos olhar para frente, nós vamos ignorar e a ingratidão pode tomar conta do nosso coração. Mas aí aquilo que nós falamos, né, o verso 29 diz: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? E ele diz de que modo ele está honrando mais os filhos, porque
Ele está tolerando, ele está permitindo que eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. As melhores partes eram as gorduras que deveriam ser queimadas e entregues ao Senhor, e ele estava permitindo que os filhos pegassem, ainda que ele repreendeu, ainda que ele condenou, ainda que ele disse que isso era grave, ele não tomou nenhuma atitude para parar aquilo. Tirar os filhos daquela atividade significa que os filhos não iriam receber mais o salário que eles recebiam. Ele ia ter um problema familiar. Ele preferiu repreender, ele preferiu pregar, mas ele não foi um passo mais além. As melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele honrava mais os seus filhos do que o Senhor. A avaliação, essa é a avaliação que o Senhor faz da atitude de Eli, de um pai que repreende, mas não disciplina, de um pai que fala a verdade. Tem algumas famílias que dizem assim: a minha responsabilidade é mostrar o caminho correto para o meu filho, e a decisão que ele tomar é responsabilidade dele. Foi exatamente o que Eli fez. E o Senhor disse: você honra mais os seus filhos do que a mim. Foi exatamente o que Eli fez. Ele apenas ensinou. E ele ensinou a verdade. Ele chamou o pecado de pecado. Ele chamou grave do que é grave. Ele chamou certo do que é certo. Mas o Senhor disse: você honra seus filhos mais do que a mim. Não era suficiente aquilo que ele fez. Era grave. Grave não era apenas aquilo que... Faltou isso no entendimento de Eli. Não era apenas aquilo que os filhos estavam fazendo. Grave era a passividade. E esse é o problema que nós vemos em nossa geração. As pessoas, elas teimam em acreditar nessa verdade de como o ser humano é pecador, como os nossos filhos são inclinados para o mal. Nós vemos notícias de jovens cometendo coisas... pecaminosas, coisas das mais terríveis, marido batendo na mulher, pessoas roubando. Não nos iludamos, meus irmãos, isso pode acontecer com os nossos filhos. E é por saber a gravidade que nossos filhos têm todo o potencial, eles não são melhores do que qualquer outra pessoa, que nós ensinamos, que nós disciplinamos, que nós lutamos, que nós fazemos de tudo que estiver ao nosso alcance para que eles temam o Senhor. Nós não apenas entregamos, porque os nossos filhos podem crescer no ambiente da igreja e eles estarem se deitando com as mulheres que servem na porta da tenda do encontro. Que terrível a velhice desse homem, que desgosto ver a imoralidade no meio da vida dos filhos. E aí a texto passa a descrever, porque a ironia do verso 30 ao 34 é que eu não disciplino os meus filhos porque eu quero proteger eles. Isso é a coisa que você mais vai ter ao não disciplinar o seu filho, é destruir a vida do seu filho. E ao disciplinar, você vai proteger. E aí o que acontece no verso 30 ao 34 é o Senhor anunciando o juízo, como a família agora vai ser destruída, como a ira de Deus está sobre a família, aqueles a quem ele estava engordando, honrando mais do que o Senhor. Deus agora vai destruir as gerações seguintes, porque a vida de alguém que não cresce na disciplina do Senhor, como é que ele trata a esposa? Como é que ele trata o filho? Como é que é o neto dessa criança que depois vai crescer, vai casar? Como essa família, ela vai ser destruída? Portanto, o Senhor, Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma.
E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade, e o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. E é isso que a gente vai ver na narrativa, né? Um evento onde eles vão morrer no mesmo dia. Mas perceba, até aqueles que vão ser preservados, eles serão preservados para trazer angústia. Angústia para o pai, angústia para o avô, angústia para ao ver os seus descendentes e eles se afastarem do caminho do Senhor, eles só vão trazer angústia. Porque ele honrou mais os filhos do que a mim. Os nossos sonhos pela maternidade e a paternidade, eles não podem se tornar idolatria. Deus tem nos dado filhos. Mas quando esses filhos chegam, nós temos sempre que lembrar, eles são do Senhor. E o modo como nós devemos tratar ele é para eles serem entregues como servos do Senhor ao Senhor. Para eles estarem na casa de Deus servindo ao Senhor, para eles servirem com amor na igreja, para eles serem bons maridos, para elas serem boas esposas, boas mães, bons pais. Nós não temos os nossos filhos como nossa propriedade, como aquilo que eu vou fazer, e é um erro que os pais muitas vezes eles querem viver a vida para dar ao filho aquilo que ele não teve na infância. Ele tenta construir a educação do filho com base na sua própria história e não naquilo que a Escritura diz. Naquilo que nós devemos fazer como nós somos mordomos. Nós temos os nossos filhos para dar a ele todo o amor, toda a educação, todo o cuidado, para entregarmos eles ao Senhor, para eles andarem em temor diante do Senhor. E aí dentro desse contraste, novamente, o verso 35, no meio da palavra de juízo, né? O verso 35 volta o contraste quando diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. E eu lhe darei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Está falando exatamente desse extraordinário, dessa inversão que já está sendo operada no meio desse caos. Essa criança que está crescendo, Samuel, esse que Deus está levantando pela graça, está levantando pela sua bondade no meio dessa desordem. Imagine aquela mulher piedosa que orou e consagrou seu filho, ela nem sabe onde esse filho está crescendo. Que ambiente é esse que ele está crescendo? Ele está crescendo no meio do caos. Mas Deus está operando, né? Operando na vida dele para que ele seja um sacerdote fiel, para ele andar diante do seu ungido, para ele andar diante do Messias. O Samuel representa de fato o Messias. Ele vai ser um bom juiz, ele vai julgar o povo em integridade, ele não vai aceitar suborno. No ato final, quando o povo pede um rei, Samuel já velho, ele diz: onde foi que alguém traga diante daqui de todo mundo uma queixa, se eu aceitei suborno e ninguém fala, todos dizem: você nunca se corrompeu, você foi fiel em todo o seu ministério. Um sacerdote fiel levantado pelo Senhor. Uma criança que cresceu no temor do Senhor, uma criança que cresceu educada, é algo extraordinário. Não imaginemos que se nós colocarmos nossos filhos num ambiente deturpado, corrompido, eles naturalmente eles vão crescer sendo bênção. Isso é algo extraordinário. O que se espera é que no ambiente do lar, no ambiente da família, os filhos que são inclinados para o mal, eles serão conduzidos à obediência, ao temor, a confiar na graça, a viver em integridade para ser bênção no meio da igreja. O texto volta a falar sobre juízo. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê uns dos cargos sacerdotais para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Existe uma ênfase muito grande, né, na oração de Ana. Aquele que é poderoso virá a passar necessidade. A estéril vai ser mãe de 7 filhos. Aqueles homens arrogantes que tomavam a carne e a força, eles vão ser mortos pelo Senhor. E essa família desse povo forte, que toma as coisas à força, eles vão mendigar pelo pão.
E aquela criança que veio daquela mulher que era estéril, ele vai ser levantado como um homem, um sacerdote fiel, levantado pelo Senhor. Esse texto, meus irmãos, ele nos ensina alguns conceitos. O perigo de criarmos filhos para que esses filhos sejam como Penina, sejam como os filhos de Eli. O caminho de um povo que não confia na graça de Cristo, confia no mérito. É o caminho que afeta todas as áreas da vida e, inclusive, isso pode atingir os nossos corações ao falar sobre o tema da educação de filhos. Nós deixarmos nossos filhos, nós não lutarmos pelos nossos filhos, nós vermos eles crescer e eles não crescerem no temor do Senhor, nós vamos ter uma velhice angustiante. Quando nós vemos qualquer inclinação, e todos os nossos filhos eles vão ter inclinação para desordens, o que nós devemos fazer é chorar, é orar, é orientar e é impedir, enquanto eles estão na infância, na adolescência, na juventude, quando eles estão debaixo do nosso governo, para que eles se apartem e nós arrancamos eles. Não apenas falamos, mas nós arrancamos eles do caminho pecaminoso. Nós lutamos em todo o tempo. Chamamos para estudar a palavra de Deus, nós oramos com Ele, nós nos angustiamos, nós nos preocupamos, nós não podemos ver o pecado como algo natural. Nós vamos lutar em todo o tempo pelo coração dos nossos filhos para que eles temam não a nós, mas ao Senhor, para que eles cresçam e eles sejam adultos que temam ao Senhor. Nós vamos fazer isso, mas nós precisamos da graça. Ainda que nós disciplinamos, ainda que nós ensinamos, nós precisamos orar. Nós precisamos ensinar o Evangelho, nós precisamos que, ainda que o filho seja disciplinado, ainda que o filho receba tudo aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos ainda saber que nós não somos a solução. Nós não somos suficientes para que o coração do nosso filho tema a Deus e precisa de uma intervenção divina, precisa da misericórdia, precisa da graça, daquele ato extraordinário de Deus para que o coração tema o Senhor. No culto ao Senhor, nós temos a oração de invocação quando nós dizemos: Senhor, vai aonde nós não podemos ir. Vai, Senhor, opera. Opera no coração. Nós exortamos, nós disciplinamos, mas tem um degrau que nós não podemos ir. Tem um ponto que nós não podemos avançar mais. É esse ponto em que nós lutamos, não na disciplina, nesse ponto nós lutamos na oração. E enquanto o filho obedecer a nós, ele temer a nós, mas ele não temer o Senhor, nós ainda não chegamos onde deveríamos chegar. Porque o nosso objetivo não é apenas formar bons cidadãos, é formar servos do Senhor, é orar por isso, é trabalhar por isso, para que eles professem a fé, para que eles temam o Senhor. E o que o nascimento de Cristo pode nos ensinar sobre isso? O Pai entrega o seu Filho para sofrer pelo bem da igreja. Ele saiu da glória, ele privou o seu Filho para ele sofrer. O que Eli vai fazer é exatamente o contrário. Ele vai dar tudo aquilo que os filhos podem ter. Ele vai engordar os filhos, apesar do mal que ele está fazendo à igreja. Quando nós queremos, meus irmãos, entrar em algumas discussões com os nossos filhos, às vezes a gente está cansado, às vezes depois de um dia de trabalho, disciplinar é trabalhoso, é cansativo, é um desgaste emocional. Mas a gente precisa muitas vezes levar o nosso filho às lágrimas, para que eles possam se levantar como homens e mulheres tementes ao Senhor.
Às vezes a gente quer proteger os nossos filhos do sofrimento, mas Deus o Pai é o nosso modelo de que Ele, para o bem da igreja, para o bem dos seus eleitos, Ele deu o seu Filho para sofrer, para o bem da igreja. Podemos também entender a verdade bíblica que o próprio Cristo, a Bíblia diz no Evangelho de João, que Ele deu voluntariamente a sua vida. Crianças, vocês ouvem essa pregação e ouvem sobre a responsabilidade dos pais, mas vocês também precisam entender que as crianças e os adultos, nós conquistamos muitas coisas em nossas vidas, nós crescemos espiritualmente por meio de lágrimas, por meio do arrependimento, por meio de um caminho quando eu digo assim, eu não vou fazer aquilo que o meu coração quer. O pai muitas vezes vê o seu filho indo por um caminho e ele priva o filho daquilo que o coração quer. Quando nós, como adultos, nós entendemos essa verdade, que o bem para a nossa alma está em muitas vezes disciplinarmos o nosso coração e não darmos aquilo que ele quer. Nós choramos, nós nos privamos para o bem da nossa alma. Porque se nós seguirmos e dermos ao nosso coração, dermos aos nossos filhos tudo aquilo que nós queremos, nós vamos destruir. Cristo voluntariamente deu a sua vida, Ele foi para morrer. E aquilo ali foi um sofrimento. Getsemane mostra como Ele se angustiou diante do Senhor. Ele se angustiou pelo sofrimento que Ele tinha para entregar, mas foi o caminho que Ele escolheu. Que o Senhor nos ajude a sermos filhos de Deus tementes, que disciplinam o coração, a sermos pais tementes, que criam filhos para a glória de Deus. Para que a nossa vida, a vida da nossa família seja uma bênção diante do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos